Números, o capítulo 13, diz assim: disse o Senhor a Moisés. Quem foi que disse a Moisés? Envia homens e espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais, enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Paraã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. No verso 25... ainda do capítulo 13, ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, e caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã e Cádiz. Deram-lhes conta a eles de toda a congregação e mostraram-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra, no qual nos enviaste verdadeiramente mana, leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita na terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os Anaques, os filhos de Anaque. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar, pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens com que ele tinha subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte que nós. Diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anaque, descendentes de gigantes, e éramos aos seus próprios olhos como gafanhotos, assim também o éramos aos seus olhos. Deus, a Tua palavra foi lida nesta noite. E o Teu Espírito Santo, a partir de agora, Senhor, que cada palavra proferida, Senhor, encontre lugar no nosso coração. Que seja, meu Deus, uma palavra revelada nesta noite aos nossos corações, para que haja, meu Deus, a partir desta palavra, resposta de oração aqui neste lugar. Que haja, meu Deus, confronto, meu Deus, com o meu coração acerca da Tua santa palavra, que ela prevaleça, meu Deus amado. Que seja, meu Deus, a Tua voz a partir de agora, meu Deus. Que seja, meu Deus, a atuação do Teu Espírito Santo, meu Deus, neste lugar, para que ao término desta reunião possamos ter a convicção de termos ouvido a Tua voz nesta noite. Muito obrigado, meu Deus, pela Tua presença aqui neste lugar. Somos gratos a Ti por isso, Senhor, e oramos a Ti em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Meus amados, o texto que nós lemos é um texto muito conhecido, é um texto que é possível que você já tenha ouvido falar sobre ele várias vezes. É um texto que traz ao meu coração um divisor de águas. E muitas das vezes eu me vejo, sabe, na história deste texto. Muitas das vezes esse texto ele é uma realidade muito presente na minha vida e talvez seja também na sua vida. O texto que nós lemos começa dizendo que disse o Senhor a Moisés, ou seja, não foi nenhum profeta, não foi nenhum sacerdote, não foi ninguém que teve uma autoridade, que teve uma ideia mirabolante para isso. O texto começa dizendo que quem falou com Moisés foi o Senhor. Eu chego à conclusão, a partir desse início, de que Deus não erra. E Deus disse para Moisés pegar 12 homens, 12 príncipes, cada um de sua tribo, 12 príncipes, e enviasse a terra para a qual ele havia prometido. Eu chego à conclusão de que Deus faz isso não por causa de Deus, Deus fez isso por causa dos homens, para mostrar àqueles homens de que a promessa dele estava de pé. Era isso que eu gostaria e é isso que eu quero falar nesse início de mensagem, nesse início de reflexão. Eu quero, nesta noite, dizer, e vou reafirmar isso algumas vezes no decorrer da mensagem, quero dizer para você, e que você saia daqui nesta noite, se você sair daqui nesta noite com isso muito vivo no seu coração, já terá valido a pena, viu, a sua vinda aqui. Eu queria que você saísse daqui nesta noite tendo a convicção de que todas as promessas de Deus estão de pé na minha e na sua vida.
Se você sair daqui nesta noite com esta palavra no seu coração, já vai valer a pena, viu? Tudo isso que você tem passado. Porque o texto que nós lemos aqui, essa terra era uma terra que Deus já havia prometido. Essa era a terra prometida. Deus falou desta terra. Deus disse que essa terra era boa. Deus disse que a terra que emana leite e mel. E esses 12 homens são selecionados, esses 12 príncipes, eles são selecionados a espiar a terra. E Moisés, obedecendo a ordem de Deus, seleciona esses 12 príncipes e eles vão à terra. O texto que nós lemos diz que, ao final de 40 dias, eles voltaram dessa terra. Eles espiaram essa terra durante 40 dias e eles fizeram um relatório de tudo que havia acontecido ali. Interessante que eles se certificaram de que a terra era boa. Então, a primeira coisa que aqueles homens se certificaram de que a palavra de Deus era verdadeira. A terra era boa e era uma terra que mana leite e mel. Então, daí, a gente já tem a convicção de que a palavra de Deus, ela é verdadeira. Que a palavra de Deus, ela é viva. Que a palavra de Deus permanece para sempre. Muitas das vezes, na nossa caminhada, na nossa jornada, Deus já nos disse algo, Deus já reafirmou algo, Deus já confirmou algo e ainda assim nós duvidamos. Esses homens voltam com esse relatório e ele vai se juntar, Moisés, Arão e toda a congregação, e eles começam a falar exatamente desta terra. E eles trazem desta terra algo para confirmar, eles trazem um cacho de uva, que historicamente falando, 2 homens tiveram que seguir para chegar com esse cacho de uvas, para mostrar que a terra, de fato, era boa. Interessante que, dos 12 príncipes que subiram à terra, dos 12 príncipes que espiaram a terra, 10 voltaram complicados. 10 voltaram com complexo. Eu cheguei aqui e estava com um pensamento nesta noite de dizer boa noite a todos os príncipes e princesas e dizer boa noite a todos os gafanhotos que estão aqui. Porque o texto que nós lemos e nós reafirmamos aqui quem foi que disse a Moisés, foi o Senhor. O Senhor disse, pega 12 príncipes, botam para espiar a terra, eles vão voltar com o relatório, eles vão confirmar o relatório até a página 15. Assim acontece comigo e com você. Às vezes a gente acredita na promessa de Deus até onde a gente consegue alcançar, até onde a nossa mente consegue alcançar, até onde a gente consegue, digerir alguma coisa, até onde a gente entende alguma coisa, e a partir dali, onde a gente não entende mais nada, onde foge o nosso controle, lamentavelmente a gente se esquece da promessa de Deus. Esses homens, esses 10 homens, voltaram com o relatório, e chega a determinado momento, eles começam a falar mal da terra. Fala mal da terra, não que eles estivessem mentindo, porque o relatório, todo o relatório era verdade. Olha, ali habitam homens grandes, ali habitam homens maus, ali vimos gigantes, a terra é complicada, ali existe gente, tudo quanto é jeito, tudo quanto é lado, tem gente ruim naquela terra, tudo isso era verdade. Só que eles tiveram, a ênfase maior foi exatamente nas dificuldades. A ênfase maior desses 10 homens, a ênfase foi exatamente nas circunstâncias ruins, apesar de verdadeiras, daquela terra. Quantas das vezes eu me sinto como um gafanhoto? Quantas vezes você já não sentiu um gafanhoto diante de uma circunstância tão grande que surgiu na sua vida? Talvez nesta noite, nesse domingo, que está começando mais uma semana, tem algo para acontecer durante esta semana na sua vida, alguma decisão, alguma coisa que vai ter que ser feita durante esta semana, e você esteja exatamente sentindo nesta noite como um gafanhoto. Gafanhoto diante das circunstâncias. Interessante que esses homens, eles fazem um relatório e eles começam a analisar a mente daquelas pessoas que lá estavam. Quando a gente está diante de uma situação difícil na vida, quando a gente está diante de uma circunstância que a gente não consegue mudar por nós mesmos, se não for a ação do Senhor, muitas vezes esse sentimento, esse pensamento pequeno se abate sobre nós.
Os homens, esses 10 homens, entraram dentro da mente dos homens que estavam lá. Porque os homens que estavam lá não viram os homens espias. Mas o sentimento deles é de que, aos olhos daqueles homens que lá estavam, eles eram gafanhotos. Você não sabe o que é gafanhoto? Sabe qual é o tamanho do gafanhoto? O gafanhoto mede de 2 e o maior de todos, 4 centímetros. Olha o tamanho do gafanhoto. 2, aí o maior, 4 centímetros. Olha o sentimento daqueles homens que subiram como príncipes e desceram com relatório como gafanhotos. Se fosse com qualquer outra coisa, se fosse com qualquer outro inseto, qualquer outro animal se comparado, mas eles se compararam a um gafanhoto. Éramos, aos olhos deles, como gafanhotos. Ou seja, nada, absolutamente nada. Subiram 12 príncipes, desceram 10 gafanhotos. Sabe, muitas vezes eu me vejo exatamente aqui. Me vejo exatamente nessa circunstância. Porque tem coisa que foge ao nosso controle. Tem coisa que foge, sabe, a nossa atuação. E quando foge a nossa atuação, querido, a única atuação que tem que prevalecer é a do céu. Quando foge ao nosso controle, pode fugir ao meu controle, pode fugir ao seu controle, mas o controle de Deus não foge. Não existe circunstâncias que possa ou nos detenha ou nos paralise, embora isso seja real. Quantas vezes nós paralisamos diante de uma circunstância? Quantas vezes nós queremos desistir de algo que está no nosso coração? Porque muitas vezes nós tiramos o foco, nós tiramos a visão de onde tem que ser. Muitas vezes nós paralisamos a nossa vida, tanto material como espiritual, porque nós tiramos o foco. Toda vez que eu observar que eu tirar o foco, se eu colocar o foco em outra coisa, querido, eu vou esmorecer. Porque isso é nosso, isso é do ser humano. A gente é movido por circunstâncias. Nós somos movidos por circunstâncias. Tem circunstância que ela é tão fácil que a gente nem se preocupa com ela. A gente dá um jeito, a gente resolve. Mas tem coisa que é muito grande. É além de nós, é acima de nós. Ele é muito grande. E aí o sentimento desses homens dizendo assim, aqueles homens que estão lá, eles são maiores que nós. Eu quero trazer nesta noite dizendo o seguinte, as circunstâncias, as lutas, as dificuldades que nós estamos vivendo, elas podem ser grandes, mas o nosso Deus é maior que qualquer uma delas. O nosso Deus, Ele é maior. Nesse relatório, nessa reunião, ainda bem que tinham 2 príncipes, que tinham visto exatamente as mesmas coisas que os 10. Todos eles viram as mesmas coisas. Todos eles asseveraram e viram lá o relatório era verdadeiro. O relatório não tinha mentira. O relatório só tinha a olhada de foco. O foco deveria ter continuado nas promessas do Senhor, a despeito da dificuldade. E aqui está o segredo. Toda vez que eu tiro o foco da promessa de que Deus tem para a minha vida, eu vou esmorecer. Eu não vou acreditar. Eu não vou acreditar. 2 homens desceram de lá, tendo a convicção que, embora fosse tudo verdade que eles tinham visto lá na terra, existia uma promessa de que Deus daria a terra a eles. E aí Caleb vai dizer assim, ei, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ele. Porque nós somos fortes, porque nós temos estratégias, porque nós somos os bambambãs. Não, nós prevaleceremos, porque o Senhor disse que a terra seria nossa. Quantas vezes a gente desfoca? Quantas vezes a gente não acredita mais na promessa? Quantas vezes, repetidas vezes, a gente se coloca, a gente faz algo, a gente se prepara, a gente faz e acontece, a gente acha que está apto, a gente acha que está preparado e o resultado não é aquele que nós esperamos. E sabe qual é o sentimento de muita gente quando acontece isso? É o de desistir.
E olha que eu falo isso no campo material, eu falo isso também no campo espiritual. Muitas pessoas que alcançaram, que sonharam, que planejaram um monte de coisa, tanto materialmente como espiritualmente falando, quando bate de frente com o resultado que ela não estava esperando, essas pessoas, elas se esmorecem, elas perdem o ânimo, elas perdem a vontade, elas perdem o ímpeto, elas perdem exatamente aquilo que havia projetado no seu coração. Sabe o que isso acontece? É que focou no resultado. Focou exatamente aonde não deveria focar. Eu já falei aqui, e eu quero repetir nesta noite, que é possível que você não estivesse aqui no dia que eu falei. Existe algo que as pessoas, sobretudo no nosso país, talvez seja a palavra mais dura, é fracasso. Nessa situação que nós estamos vivenciando no Brasil, tem um monte de gente agora com esse sentimento de fracassado. E se você quiser detonar qualquer pessoa no seu relacionamento, você pode falar qualquer outra palavra, não vai machucar tanto, não vai ter tanto efeito do que você disser para a pessoa assim, você é um fracassado. Essa palavra fracassado, ela ecoa na nossa mente, sobretudo aqui no Brasil, como a pior pessoa do mundo. A pior coisa do mundo que existe é uma pessoa fracassada. Fulano é fracassado. Fulano é um fracassado. Rapaz, você poderia falar que ele era tudo, ele não ficaria chateado. Mas quando se fala assim, fulano é um fracassado. Eu queria trazer algo nesta noite para você, que se alguém chamou você disso, se alguém pensa assim de você, ou se você pensa assim de você, porque muitas vezes não é nem alguém de fora, é alguém de dentro, é alguém chamado você que pensa nisso. É você que acha que você é. E agora? E por que vem esse tipo de coisa na mente da gente? Por que isso abala tanto a gente? É porque nós estamos focados exatamente no resultado. Deixa eu dizer algo para você aqui nesta noite. Eu quero que você saia daqui nesta noite com essa verdade na sua mente, no seu coração. Você se planejou para algo, você fez algo, você projetou algo, você orou por algo, você colocou diante de Deus algo, e esse algo não aconteceu da maneira que você queria, não há nenhum fracasso. A única coisa que teve foi o resultado que você não esperava. Mais nada. Mais nada. O resultado que você não esperava, ele não veio, pelo menos nessa. Mas tente de novo, faça isso outra vez. Planeje, continue orando. No tempo de Deus, o resultado vai chegar. E a gente nem sabe qual é o resultado. A gente planeja um resultado. A gente pensa um resultado. A gente planeja um monte de coisa. Mas a Bíblia diz que a resposta certa vem do Senhor. É aqui que está a questão. Por que a gente, se coloca embaixo de tanta coisa? Por que a gente se martiriza tanto? Por que a gente corre tanto? Por que a gente faz tanta coisa? Parece que é para mostrar às pessoas... Quando Deus tem algo especial para nós. O que eu tenho que fazer nesta noite, o que eu tenho que fazer nesta semana, é confiar em todas as promessas que Deus tem para a minha e para a sua vida. Porque quando eu continuo com foco nas promessas do Senhor Jesus, as circunstâncias, por mais verdadeiras que elas sejam, elas não vão conseguir tirar o brilho e a verdade da promessa de Deus na minha e na sua vida. Esses dois homens, eles confiaram exatamente na promessa de Deus. Eles não focaram na dificuldade que eles viram na terra. Eles não focaram em tudo aquilo que o relatório dizia que era verdade. De fato, era verdade. E poderia ser verdade, como era verdade, mas também era verdade de que a terra já havia sido prometida a eles. E sabe qual é o resultado disso? Sabe quem entrou na terra? Foram os 10 gafanhotos? Aqui que está o perigo. Subiram 12 príncipes, ou então Deus errou. Sabe o que esse texto me traz? Sabe qual é a reflexão que esse texto me traz? É de que as circunstâncias podem mudar visões. Os problemas podem mudar visões. Os problemas podem mudar comportamentos. Comportamentos verdadeiros.
Quantos servos de Deus agora, a 50 metros aqui da igreja, a 100 metros aqui da igreja, a 1 quilômetro da igreja, eram príncipes até o mês passado. Mas aconteceu algo na vida dessas pessoas. Aconteceram circunstâncias, tribulações vieram, algo, resultado inesperado. Essas pessoas viraram gafanhotos porque estão lá, não querem sair de lá mais. Se revoltam contra Deus, quando Deus as considera príncipes. Resultados que nós vimos, resultados próximos de nós. Olha como isso tem o poder e a influência de paralisar uma pessoa. Como as circunstâncias que nos rodeiam têm o poder de tirar o meu foco. Tirar o meu foco. Porque essa também era a preocupação do apóstolo Paulo. O tempo todo ele vai dizer assim, olha, não que eu tenho alcançado, mas uma coisa faço. Eu prossigo para o alvo. Ou seja, eu não vou pensando aqui nas circunstâncias, não. Porque se eu pensar nas circunstâncias, eu já sei o que me espera. Cadeias, prisões, açoites, essas são as circunstâncias. Mas eu não vou me deter nisso, porque eu tenho um alvo. Eu não posso parar de olhar para o alvo, porque se eu parar de olhar para o alvo, essas coisas vão encher o meu coração. Cuidado. Tomemos cuidado com as circunstâncias que nós estamos vivenciando hoje no Brasil. Talvez você esteja aqui nesta noite, desempregado. Pastor, o senhor não tem noção da minha cabeça como é que está. Eu imagino. Pastor, eu tenho tanta coisa para fazer essa semana que eu não sei nem por onde começar, pastor. Eu imagino. Pastor, tem tanta coisa, tem tanto resultado que está para chegar essa semana, pastor, que o senhor não tem noção. Eu consigo imaginar. E olha que tudo isso que eu falei aqui é verdade. Mas eu quero dizer uma outra verdade, que se contrapõe a essa verdade que você está vivendo, que eu estou vivendo, é de que o Senhor continua cuidando do seu povo. O Senhor continua cuidando de você. Às vezes nós paramos e imaginamos que o Senhor parou de cuidar de nós. Quando o resultado inesperado chega, parece que o Senhor nos abandonou. Quando recebo a carta de demissão, parece que eu fui excluído do seio da sociedade, de que eu sou a pior pessoa do mundo. Deus continua cuidando de você. Deus continua cuidando de mim. É isso que tem que ficar na minha mente e na sua mente. É isso que tem que ficar, querido. Pastor, eu estou lá no meu trabalho, estou numa perseguição, querido. Glória a Deus por isso. Glória a Deus porque você está sendo perseguido lá no seu trabalho. Pastor, você tem noção, é o chefe. Pastor, é o dono da empresa que está me perseguindo. Querido, o Senhor vai te dar vitória na terra da tua aflição. Eu creio nesse Deus que faz coisas grandes que eu não consigo entender. Tem coisas que eu não consigo entender, nem você. E aí a gente acha que o resultado é desastroso. O resultado é inesperado. Não. É porque a gente não sabe como Deus trabalha. E glória a Deus que a gente não sabe como Ele trabalha. Porque ninguém trabalha mais e melhor do que o nosso Deus. Trazendo para mim e para você experiências de vida, experiências espirituais, experiências de nos aproximarmos mais dEle. Os 10 que voltaram com esse relatório completamente pessimista, apesar de verdadeiro, não herdaram a terra. Os 2, Calebe e Josué. Depois você lê o texto na sua casa. Calebe e Josué herdaram a terra. E sabe quem foi que disse que os 10 não iam entrar? Não foi Moisés. Porque se fosse Moisés, a gente conseguiria dar uma revertida, né? Moisés, gente boa, coitado dos caras, inexperientes, foram vencidos pela emoção. Sabe quem disse que eles não iam entrar? O Deus que mandou como príncipes, e eles se tornaram gafanhotos. Nesta noite, com que sentimento você sai daqui? De príncipe
ou de gafanhoto. A escolha é sua. A escolha é minha. Porque tudo pode ser verdade. Todas as dificuldades, tudo isso que eu já elenquei aqui, eu não vou repetir. Tudo isso pode ser verdade. Mas é verdade também de que as promessas do nosso Deus, elas estão e continuarão de pé na minha e na sua vida. Aleluia. Se coloque de pé nesta hora, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Capítulo 13 e capítulo 14 do livro de Números tem essa história. Eu queria que você, amanhã, abrisse a sua Bíblia. Vocês lessem essa história. Às vezes você vai se sentir como participante dela. Em algum momento da vida aconteceu algo que você vai se sentir participante dela.